Feridas da rejeição. Feridas da rejeição. Sempre quando eu falo sobre esse assunto, as pessoas que têm essa ferida de rejeição, elas costumam ficar um pouco chateadas comigo, assim, porque o que acontece? As feridas de rejeição, elas acontecem na infância, porque toda criança, ela é dependente dos pais para receber afeto. Afeto que é uma necessidade básica humana, tá? Afetos, segurança, carinho, atenção, tudo isso faz parte para o correto desenvolvimento do ser humano na infância, né? Já fizeram diversas pesquisas científicas nesse campo e os cientistas, né, constataram que uma criança que nasce num lar agressivo, inseguro, violento e etc., essa criança, ela se desenvolve com um cérebro até 13% menor do que um cérebro de uma criança que nasce num lar seguro, de afeto, de segurança, de carinho. E não só o tamanho do cérebro, como também o tamanho de certas estruturas do cérebro ligadas a raciocínio lógico, cognição, que é a parte frontal do cérebro, né? Então, essas crianças que nascem nesses lares de abusos e de abandonos, eles têm um QI, né, um coeficiente de raciocínio menor do que essas crianças que nasceram em lares seguros. Então, por que eu estou explicando isso? Para você, porque o carinho, a segurança, o afeto na infância é uma questão de sobrevivência para a criança. É uma questão de sobrevivência na vida adulta. Por isso que toda criança, quando ela sofre um trauma de abandono dos pais, ela nunca pensa que o problema é o pai ou a mãe. Porque o pai ou a mãe, além de ser pai e mãe, também são a fonte da sobrevivência. A criança internamente ela sabe disso, é uma questão instintiva. O meu pai e minha mãe precisam me dar carinho e afeto para que eu possa me desenvolver corretamente e minha sobrevivência está garantida no futuro. Então a criança ela vai fazer de tudo para se encaixar nos moldes dos pais, para a própria sobrevivência. Então, se a criança, por exemplo, recebe uma violência do pai ou recebe uma violência da mãe, ela não vai pensar, minha mãe é a culpada, meu pai é o culpado, que imbecis não deveriam estar fazendo isso. Ela vai pensar, o que eu estou fazendo errado para os meus pais estarem fazendo isso comigo, e vai buscar o quê? Se moldar, se encaixar para receber pelo menos um mínimo, a migalha de afeto que for, da maneira que for, para ela poder sentir essa segurança, esse afeto, esse ambiente fértil, para ela poder se desenvolver corretamente. Então, aos trancos e barrancos, a mentalidade da criança que nasce, vive e cresce nesses lares vai ser se moldar à violência. Ela vai entubar essas feridas de rejeição e de abandono. Ela vai entubar. E isso vai provavelmente não, né? Isso vai chegar na adolescência, cada ser humano vai reagir de uma maneira, né? Tem muitos adolescentes que se rebelam, outros adolescentes que se entristecem e entram em vários tipos de movimentos, enfim, isso vai depender muito de como cada ser humano vai reagir a partir daí. E toda ferida de rejeição, ela nasce na infância. Porque na infância, a criança ela é dependente dos pais. E os pais têm uma responsabilidade muito grande, total, na verdade, sobre o desenvolvimento da criança. Um adulto, uma pessoa adulta, que fala sobre ferida de rejeição,
é um adulto, uma adulta que está presa, a mente dessa pessoa está fragmentada, está presa nas feridas de rejeição e de abandono na infância. Adultos não são rejeitados, a não ser que eles mesmos estejam se rejeitando. E eles se rejeitam por quê? Porque tem essa ferida aberta da infância. Eles não conseguiram elaborar ainda essas questões infantis. E a mente está fixa, está fragmentada, está presa na infância, sem conseguir processar corretamente o que aconteceu lá, para conseguir ressignificar aquilo, soltar aquilo. Para que a mente possa se refragmentar, possa se tornar coesa novamente. Adultos não podem dizer que foram rejeitados, porque na idade adulta nós já temos a nossa psique, a nossa cognição desenvolvida o suficiente para a gente não se rejeitar, coisa que uma criança não tem. Porque a criança é dependente dos pais e das mães. A criança ainda não tem um ego completamente desenvolvido, a cognição, o cérebro totalmente desenvolvido, para que essa relação eu, você, tu e eu seja totalmente estabelecida. Uma criança não tem, ela depende do pai e da mãe para ser a ponte na vida externa e para a vida interna também. Um adulto que fala que se sente abandonado ou que foi rejeitado é um adulto que está preso nessas feridas infantis. Relações, pessoal, acabam o tempo todo. Eu já recebi relatos, por exemplo, de pessoas que, relatos reais, tá, pessoal? Conheci a pessoa, um rapaz uma vez me mandou assim, Henrique, me ajuda, minha vida perdeu sentido, minha vontade de viver acabou porque uma menina parou de falar comigo. Aí eu perguntei para ele, quanto tempo que você saiu, conheceu essa menina? Aí ele falou assim, 2 meses. 2 meses, você conheceu uma menina 2 meses, aí ele falou sim, no Tinder. E 2 meses depois, a menina parou de responder ele e a vida dele perdeu sentido. E ele estava se sentindo rejeitado e abandonado por aquela menina. Não precisou de muito mais conversa para entender que a mente desse rapaz estava na infância, presa na infância, como se ele estivesse ainda vivendo as feridas da infância que não foram corretamente elaboradas. Ele está lá preso, tentando o quê? De maneira desesperada, receber o afeto que não foi dado a ele lá na infância. E agora ele simplesmente transfere essa relação de abandono dos pais, da mãe, nas relações atuais, nas mulheres atuais que ele conversa. Quando a criança não recebe satisfatoriamente carinho, afeto, segurança, etc., a mente dessa criança não vai sair dessa situação, mesmo na idade adulta. E na idade adulta, quanto mais velho for ficando, mais desesperado vai ficando por esse afeto, por essa situação aqui. Porque é questão de sobrevivência para a criança. Só que quando a pessoa se torna adulta, ela não consegue pensar, beleza, agora eu já sou adulto, eu tenho autonomia, eu tenho capacidade cognitiva para eu me dar os afetos que não foram me dados satisfatoriamente. O adulto não consegue raciocinar isso com facilidade. Por quê? Porque a mente está presa, fixa, fragmentada lá no passado. Ele não consegue raciocinar. É sério, tá, pessoal? O adulto, a pessoa adulta, não consegue raciocinar isso sozinho, porque a mente está ferida, fixa lá no passado. A pessoa adulta, ela não consegue, dando um exemplo, raciocinar. Eu estou com fome. Pô, se eu estou com fome, eu vou cozinhar a minha comida. Se eu estou com fome, mas eu não sei cozinhar, então eu vou aprender a cozinhar.
Ele não consegue pensar isso. Esse adulto, desesperado por esse afeto, por esse carinho, por essa segurança da infância que não foi dada satisfatoriamente, ele fica, mesmo da idade adulta, esperando que uma outra pessoa vai fazer isso por ele, vai dar esse afeto por ele. Ele fica lá esperando alguém fazer a comida para ele. 30, 40, 50 anos, cadê meu pai, cadê minha mãe para fazer minha comida? Cadê meu cônjuge? Cadê fulano? E se torna pessoa extremamente frustrada, porque esses desejos infantis não são correspondidos por outras pessoas que não têm a menor obrigação de fazer por elas. Essas são aquelas pessoas que se magoam por qualquer coisa. A pessoa está lá esperando que você faça alguma coisa e você não faz, a pessoa fica magoada, você fica, mas é uma parada tão boba, e a pessoa fica super magoada. Você vai perceber que essa pessoa, ela está esperando o quê? O afeto, o carinho do pai e da mãe que não foi dada na infância. E quanto mais nãos essa pessoa for recebendo, mais desesperada ela vai ficando. E mais demandante disso aqui ela se torna. Porque sozinha essa pessoa tem dificuldade de raciocinar cognitivamente de opa, agora eu sou adulto, eu posso fazer minha comida. Eu posso me dar os afetos necessários para mim mesmo. Eu posso ir ao cinema, me dar uma tarde, uma noite de filmes e pipocas. Eu posso me dar lazer, eu posso me dar prazer, eu posso me dar esses carinhos, eu mesmo posso satisfazer as minhas necessidades. Essa pessoa sozinha tem muita dificuldade de ter esse clique. Então, por isso que eu falo, quando uma pessoa adulta chega para mim e fala ferida de rejeição e abandono, eu já sei que essa pessoa está lá na infância. E ela tem dificuldade de raciocinar que eu posso me dar o que não foi me dado. A cura para feridas de rejeição e abandono está numa palavra chamada autonomia, soberania pessoal. Ser soberano sobre si. Não é soberano sobre o outro, é soberano sobre si. Ser íntegro consigo mesmo. Ser íntegro com as suas vontades, com os seus desejos. Ser íntegro consigo mesmo, com as próprias necessidades de uma maneira geral. A cura está numa coisa chamada autonomia. No sentido de não dependo de ninguém para eu ter uma vida individual, alegre, feliz, saudável. Outras pessoas podem sim me ajudar, mas se em algum momento não tiver ninguém para me ajudar, a minha vida não vai ser péssima por conta disso. Isso é autonomia, isso é soberania sobre si. É buscar a autoaprovação antes da aprovação de outras pessoas. Eu aprovo o que eu faço, eu aprovo o que eu falo, eu aprovo como está a minha vida nesse momento, eu estou satisfeito comigo mesmo, na minha própria vida, internamente. A referência é o interno e não o externo. Isso é a autonomia. Começar a desenvolver esse senso de integridade, de ser inteiro consigo mesmo, de começar a fazer por si o que infelizmente não foi feito por você na infância. É a partir desse clique e de desenvolvimento de autonomia que você vai trazer a sua mente, vai tirar a sua mente da infância e começar a tornar a sua mente mais coesa, o seu ego mais coeso, porque o ego está fragmentado, tentando resolver uma situação infantil. Só que não tem como a gente voltar no passado e fazer os seus pais te amarem, cuidarem de você, te darem carinho e compreensão. Não tem como fazer isso. Porém, a partir de agora, hoje,
você fazer isso que você até hoje deseja dos seus pais. Você fazer por você. Meus pais não me compreenderam, mas você se compreende? Meus pais não satisfazeram, não satisfizeram, não me deram satisfatoriamente as minhas necessidades. Beleza, tudo bem. Mas você está fazendo por você nesse momento isso aqui? Ou você está demandando que as outras pessoas façam? Ou seja, você está demandando que os seus pais façam para você, transferindo essa demanda para uma outra relação. É isso que a maioria das pessoas fazem. Transferem as demandas, os desejos frustrados, não satisfeitos, lá na infância, atualizam para as novas relações. Não é namorado, namorada, faça isso por mim. É pai, mãe, faça isso por mim. Então é preciso ter um olhar interno muito grande. É preciso ter um olhar para dentro muito sincero, sabe? Para reconhecer essas demandas frustradas, para reconhecer essas necessidades que não foram satisfeitas e que agora estão sendo atualizadas nas novas relações. Tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem. Tem que abandonar a culpa jogada no outro, sabe? Eu conheço pessoas de 40 anos que até hoje jogam a culpa nos pais para a vida ser péssima, miserável. E eu chego e falo, pode, levanta desse troninho aí da vítima. Eu falo mesmo, pode levantar da cadeirinha da vítima. Levanta dessa cadeirinha que tu já está nela há muito tempo. Vamos começar a desenvolver autonomia. Teus pais não te devem nada. Fizeram o que fizeram, foi péssimo, foi horrível, beleza, mas eles não te devem mais nada. Está na hora de você levantar do troninho da vítima e começar a desenvolver autonomia. E, obviamente, a maior parte, de início, resiste levantar do trono da vítima. A maioria das pessoas resistem, não levantam de jeito nenhum. E ainda ficam chateadas comigo. Você não me acolhe. Eu falo, não, você não está me acolhendo, Henrique, você não está me entendendo. Simplesmente porque eu falei para a pessoa levantar da cadeira da vítima, que ela já está ali há muito tempo. Os pais dela não vão dar para ela hoje, que agora que ela já tem 30, 40, 45 anos, não vão te dar mais hoje, que não deram nem na tua infância. Tu acha que agora vão dar? Não é que eu estou aprovando ou querendo ausentar os seus pais de responsabilidade. Mas você ficar sentado na cadeirinha da vítima não vai fazer nada funcionar. Não vai fazer nada mudar e tua vida vai continuar sendo miserável. Tu quer continuar com a vida sendo miserável? Você quer continuar assim e esperar até o sofrimento ficar insuportável para aí você ter que levantar? E aí tem que ter uma força ainda maior? Ter que ter uma força interior para sair daí? Vai esperar isso? Ou vai começar a partir de agora? Eu sei que esse é um tema que sempre aparece muito, e eu estou sempre repetindo sobre esse assunto, porque eu entendo que a aprendizagem é repetição, sabe? A aprendizagem não é uma linha reta de aprendizagem, é uma espiral ascendente. Ou seja, você ouve uma vez, aí aquele negócio é absorvido, você rumina, você pensa, você reflete. Aí daqui a pouco você ouve de novo a mesma coisa, já mais reflexão, mais subjetividade, e vai numa espiral ascendente até a mente dar um salto quântico de pum, entendi. É repetição, 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 repetição. Eu já falei sobre esse assunto aqui várias vezes e vou falar, eu sei que eu ainda vou falar mais muitas vezes, porque é isso, é ouvir de novo, eu deixo a live salva, ouve a live de novo, entende mais um pouquinho, reflete mais um pouquinho, vai para dentro mais um pouquinho, aí depois ouve de novo, aí depois vai para dentro mais um pouquinho, e com o passar do tempo vocês vão vendo que esse conhecimento, esse entendimento vai florescendo e vocês vão entendendo cada vez mais. Até que chega o momento de que realmente, eu preciso começar a desenvolver autonomia mesmo.
A pessoa entende, é verdade, eu estou esperando que os meus pais me deem uma coisa que nem na infância eles me deram. Tá na hora de eu começar a fazer por mim mesmo antes de ficar demandando que outras pessoas façam por mim. Até chegar nesse entendimento, ó, e vai, e volta, e vai, reflete, e ouve de novo, e vai, até abandonar a resistência, né? Tem pessoas que vão resistindo cada vez mais, não? Tem pessoas que vão resistindo a isso, sim, de maneiras que chega a ser tragicômicas, sabe? A pessoa vai dando desculpas para não levantar do trono da vítima. Olha, e o ego é criativo nesse caso, assim, sabe? Para continuar ali naquele papel. Às vezes a identificação com o papel de vítima é tão grande que é até difícil a pessoa conseguir levantar. Só que é aquela coisa, né? Uma hora o sofrimento fica insuportável, né? E aí a pessoa, ou ela, enfim, quebra de vez ou se mexe. A Renata falou, faz sentido, eu tenho transtorno de processamento auditivo central, péssima em matemática, por exemplo. Sim, pesquisa, isso pessoal que eu disse agora é fundamentado em pesquisas científicas, tá? Eu não vou lembrar o nome agora da pesquisa científica e nem dos médicos cientistas que fizeram, mas se vocês colocarem lá no Google, fizerem uma pesquisa rápida, vocês vão ver várias e várias pesquisas sobre esse assunto. A Lúcia falou, isso é tão importante, o amor na primeira infância é questão de sobrevivência, é questão de sobrevivência para a criança, garante a sobrevivência da criança na idade adulta, e por isso que as crianças são tão sensíveis à falta de amor, à falta de carinho, e buscam isso de uma maneira desesperada, porque é sobrevivência para eles. Uma criança que não recebe amor, carinho, compreensão, afeto na infância, ela já nasce, ela já cresce com desvantagem absurda para quem cresce em lares harmoniosos, né? É possível reverter isso ainda na infância? Olha, é aquela coisa, né? É possível reverter isso 100%? Aí a gente teria que analisar caso por caso, sabe? A gente teria que analisar pessoa por pessoa. Obviamente que quanto mais jovem a pessoa for e começar a fazer esse movimento de autonomia, melhor. Ou quanto mais jovem a pessoa for e os pais se derem conta disso, melhor também, né? Quanto mais velho vai ficando, mais enrijecido a pessoa vai ficando ali no trono da vítima. A pessoa ali fica pregada na cadeirinha, sabe? Quanto mais velho for ficando para resolver essas questões, pior vai ficando, sabe? É reversível, é 100% reversível? Eu não tenho como, eu não sei, não saberia responder isso, tá? Se dá para reverter 100% e tudo mais. Mas é aquela coisa, vamos começar, vamos fazer. Eu vou me curar 100% disso? Não sei, mas esse é o caminho. Se você vai se curar 100% ou não, eu acho que vai depender muito da sua disciplina, vai depender muito da sua força de vontade, vai depender de muita coisa. Então, eu não saberia, não teria informação suficiente. Intuitivamente, eu acredito que sim, dá para reverter, e eu acredito que sim, o nosso corpo é muito inteligente a ponto de se regenerar, de se desenvolver mesmo na idade adulta, aquilo que ficou faltando da infância. Eu acredito nisso sim, tá? Eu tenho casos de pessoas que conseguiram assim progredir bastante depois que se tocaram disso, levantaram do troninho e começaram a desenvolver autonomia, tá? E assim, a vida deu uma guinada boa. Reverteu 100%? Não, mas olha, melhorou muito do que estava. Então eu acho que isso é o que a gente precisa buscar, sabe? Minha mãe é demandante demais de mim, de comer, de sair, muitas vezes eu ainda sinto culpa por dizer não. Conversa com a sua mãe sobre a infância dela. Você vai ver que vai ser a cópia disso que a gente conversou hoje.
Inclusive, manda essa live para ela. Fala assim, mãe, assiste aqui, vê se faz sentido para você. De duas, uma. Ou ela vai desabar de chorar, ou ela vai, não, muito jovem esse menino, o que esse menino quer me ensinar? Ou ela vai resistir. Ou ela desaba, ou ela resiste. Vê como é que ela vai se sentir. E você não tem que se sentir culpada por dizer não. Você tem que desenvolver a sua autonomia. Eu me sinto bem como? Eu aprovo o não que eu vou dizer? Então, de certa maneira, você também tem essas questões igual a sua mãe, até porque, enfim, pela história dela, muito provavelmente, você conseguiu se desenvolver um pouco mais do que ela, né, claramente, mas ainda existe aí um pedacinho do seu ego, da sua mente, que está lá na infância. Por isso que não consegue dizer não. Está querendo ainda o que não recebeu e está na hora de começar a buscar essa autoaprovação, essa autonomia. E, pessoal, autonomia, na maioria das vezes, para ser sincero, a gente vai mais desagradar os outros do que agradar. Por quê? Porque hoje em dia eu chutaria assim, sem medo de errar, eu chutaria sem medo de errar, que 90% da humanidade é ego infanto-juvenil. Chutaria sem medo de errar, que a humanidade atual, 90% é tudo ego infantilizado, ou seja, é tudo velho adulto, mas corpos adultos, mas com mentalidades infanto-juvenis. Chutaria que 90%. Ou seja, imagina 90% da humanidade com essa mentalidade que eu acabei de explicar. E você com autonomia. Tu vai desagradar 90% das pessoas. Por quê? Porque são egos totalmente infantilizados, fragilizados, fixos na infância, se relacionando entre si. E aí chega uma pessoa com o mínimo de autonomia, o mínimo de liberdade interior, nem muito não, sabe? Mas o mínimo de autonomia, soberania pessoal, que sabe o que quer, que está centrado dentro de si. Essa pessoa ela vai desagradar mais do que agradar. Mas muito mais. Ela vai agradar pouquíssimas pessoas. E essas pessoas que ela vai agradar são aquelas pessoas que estão mais ou menos na mesma faixa de maturidade egóica. Mas 90% vai desagradar. É por isso, por exemplo, que mestres e mestras espirituais desagradam muito. E que para eles não faz, assim, para eles não faz o menor sentido a pessoa estar se sentindo magoada ou desagradada com uma coisa simples que eles estão falando. Porque 90% é infantilizado. Olha as músicas que a humanidade, de uma maneira geral, ouve hoje em dia. Não vou nem citar, já falo sobre isso bastante em posts e stories. Olha as letras das músicas. Músicas cada vez mais infantis. Letras cada vez mais infantis. Mais infantilizadas, com coisas infanto-juvenis. Letra, quando não é infantil, é no máximo adolescente. Então, a pessoa que tem o mínimo de consciência espiritual com um ego amadurecido, cara, essa pessoa ela vai desagradar 90% das pessoas que passarem por ela e vai agradar 10%. É preciso entender isso também. Conforme vocês forem ouvindo as perguntas, os posts, lendo o que eu vou falando e forem amadurecendo, cara, vai chegar uma hora que vocês vão dar um clique assim, vai falar assim, nossa Henrique, agora que eu estou começando a perceber o quanto que eu era infantil e o quanto de pessoas infantilizadas existem. Né? Quem aqui já teve essa experiência depois de um tempo aqui seguindo a página, ouvindo os vídeos e meditando, entendendo? Quem aqui já teve esse clique de tipo, caraca, mano, que planeta é esse que eu tô vivendo? Parece que eu tô num manicômio a céu aberto ou numa creche a céu aberto. Às vezes eu olho e falo, eu tô numa creche a céu aberto. Alguém já tem essa experiência? O que ajuda a aliviar a angústia de um gatilho de ferida da rejeição?
Uma boa pergunta, Renata. O que ajuda no momento onde essa ferida vem com muita força à tona? E às vezes pode vir como crise de ansiedade, às vezes até pânico, às vezes vem uma angústia muito forte. O que fazer nesse momento? Para, respira, respira, respira. Não faz nada, só respira. Bebe um copo d'água, senta, respira. E fica respirando conscientemente até aquilo passar. Eu sei que a princípio pode não parecer a melhor estratégia, mas essa estratégia que funciona para começar a purificação disso e não criar problemas maiores. Porque o que acontece muito? A pessoa sente essa angústia e aí ela não sabe o que fazer para manejar. Muitas vezes a pessoa está sozinha, se sente sozinha, não tem ninguém que ela possa conversar, que ela possa contar. Eu, inclusive, recebo mensagens assim diariamente e eu autorizo as pessoas, incentivo elas a fazerem isso, de me mandar mensagem quando estiver nesses momentos. Quando estiver assim, tu manda mensagem. Aí às vezes eu vou abrir o meu direct, cara, tem pessoas assim desabafando, assim, eu fico meia hora para ler o que a pessoa escreve e ela blá, 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 e ela vai desabafando. E aí no final eu só pergunto assim, e aí, como é que você está agora? E a pessoa, estou melhor. A minha caixinha inbox é tipo um lixo emocional, assim, sabe? E eu falo, pode mandar, manda que eu lido. Pode mandar, eu boto aqui no meu bolsinho, tá tranquilo, manda lá, eu sustento, eu resolvo dentro de mim, sabe? Tem muitas pessoas que fazem isso. Então, Renata, a estratégia que mais funciona é exatamente essa de parar, respirar e, principal, não fazer nada que vá estimular algum dos seus 5 sentidos, que é o que a maioria das pessoas fazem. Vão comer. Olha, se aparece essa angústia e você conscientemente não observa ela, respira e espera passar, o cérebro ele vai criar um caminho neuronal para que sempre quando essa angústia vier, você vai tamponar ela com essa sensação. Comida. Muitas pessoas desenvolvem compulsão alimentar, por exemplo, tem dificuldade com a comida por conta disso. Aí vão comer doce, comida gordurosa, porque o cérebro vai criando esse caminho neuronal de tamponar essa angústia que está vindo à tona para ser observada, para ser elaborada, e a pessoa naquele momento ali às vezes não tem um terapeuta ou uma terapeuta para conversar, alguém com entendimento suficiente para ouvir, não tem o Henrique lá para mandar mensagem na caixinha de inbox, para elaborar e ali enquanto está acontecendo. Aí a pessoa vai comer. E aí depois vai ser difícil, viu? Fazer essa desconexão. Tem pessoas que vão para outras coisas, como pimba-pimba, relacionamentos, álcool, muito comum também, né? Outros tipos de entorpecentes, também muito comum. E aí a pessoa vai criando mecanismos, estratégias, inclusive fármacos, né? Tarja preta, para tamponar essas sensações que estão vindo, para não senti-las. Mas o caminho correto para a purificação disso é não reprimir quando elas vêm. É sentar, parar tudo que você está fazendo. Para tudo que você está fazendo, senta, pega um copo d'água e vai respirando ali. E vai observando aquilo ali. E até aquilo passar. Senta, fecha os olhos, conversa com essa sensação. Por que você está aqui? O que você está querendo me dizer? O que aconteceu? Só que o que acontece? As pessoas não fazem isso, né?
Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, eu preciso produzir, eu não posso parar com o trabalho, eu não posso parar com nada, eu preciso estar agindo, E aí o que acontece? Vou tomar aqui o meu goró, né? Vou aqui tomar o meu Rivotril, vou aqui comer aqui essa panela de brigadeiro, vou ali comer um pratão de comida gordurosa, e aí eu tampono isso e continuo na produção, continuo na vida externa. E aí o que acontece? Vai piorando, vai se transformando numa bola de neve. Até que chega um momento, o que acontece? O sofrimento fica insuportável. Porque quando essa angústia vem, essas sensações vêm, e você não observa, quando elas voltam com mais energia psíquica ainda. Elas vão se energizando psiquicamente, esses complexos afetivos. Chega uma hora que esse complexo afetivo ele está tão energizado que ele pode inclusive romper a barreira do ego e a pessoa ela se torna como se fosse um zumbi desse complexo. O complexo ele invade o ego não tem memória RAM, assim digamos, capacidade para cognitivamente processar esse complexo afetivo de tanta energia psíquica que ele tem e a pessoa às vezes enlouquece. Um surto psicótico é quando esse complexo afetivo ele vem para a consciência, o ego não processa e o ego rompe. De vez, o ego rompe. O ego é aquele intermediário entre o mundo externo e o mundo interno. Então, se do mundo interno vem um complexo afetivo muito energizado psiquicamente, o ego não processa isso, quando esse complexo vem, o ego rasga. E a pessoa tem um surto psicótico. Ou seja, a pessoa não tem mais aquele intermediário entre mundo externo e mundo interno. E aí a pessoa vive no mundo externo de maneira psicótica. Ela não sabe definir mais o que é uma paranoia. Ela não sabe se ela está vivendo uma paranoia ou não. Porque, na verdade, é o complexo afetivo que está gerindo a vida dela. Que é o que a maioria... Por que hoje em dia tem tantas pessoas cada vez mais doentes mentais, com questões mentais? Porque elas são mal educadas de como resolver isso. Elas acham que, não, veio, vou comer, vou comer, vou beber, vou Rivotril e tal, tarja preta, e vou me anestesiar de alguma maneira. Só que ela mal sabe que, na verdade, ela está alimentando mais ainda esse complexo que uma hora vai vir e vai ficar complicado de ligar depois. Espero ter ajudado. A Ana fez uma pergunta muito boa também sobre esse assunto. E se essa relação conturbada ocorre até hoje? Como lidar, com essa pessoa? Pessoal, se esse for o seu caso nesse momento, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Você vai ter que se afastar. Porque você não está bem. Você está doente. E você não vai se curar de algo no mesmo ambiente que te faz adoecer desse algo. Você precisa se afastar desse algo, nem que seja pelo menos temporariamente, não importa o tempo, mas você vai precisar se afastar. Como é que você vai conseguir se purificar de uma doença num ambiente que te adoece? Você vai precisar se afastar dessa relação. Mas é meu pai, é minha mãe. Você vai precisar se afastar dessa relação, pelo menos temporariamente. Mas eu não posso me afastar assim totalmente, tudo bem, mas você vai precisar criar pelo menos uma distância saudável, assim, sabe? Pelo menos uma distância emocional que seja. Você vai precisar criar um certo espaço entre esse ambiente e essas pessoas. Porque você não está bem para lidar. Você precisa primeiro se curar, se purificar. Como é que você vai fazer isso no ambiente que adoece? Como é que uma pessoa vai se curar, por exemplo, de questões, por exemplo, de violência num ambiente violento? Ela precisa sair desse ambiente. Ela precisa vivenciar outras experiências. Porque senão, se ela ficar ali,
É muito difícil. Pessoal, é muito raro uma pessoa se curar no mesmo ambiente que adoece ela. Eu falo por experiência própria. É muito difícil uma pessoa se curar de algo no mesmo ambiente que adoece desse algo. A pessoa vai ter que ter uma disciplina assim muito grande, ela vai ter que ter um despertar espiritual muito alto, muito intenso, muito provavelmente já carregar coeficiente espiritual de outras vidas para conseguir se curar de algo no mesmo ambiente que adoece ela desse algo. Então, se essa relação é dessa maneira conturbada até hoje, você vai precisar se afastar um pouquinho. Fazer terapia, meditação, yoga, trabalhos introspectivos, para elaborar muito isso. Para depois, quem sabe, você estar mais fortalecido, mais fortalecida mentalmente e espiritualmente para retornar para esse ambiente e ao invés de ser impactada negativamente pelo local, você impactar positivamente. Yogananda falava muito sobre isso. Ele falava, pessoal, vocês têm que ter discernimento para entender também as limitações de poder mental que vocês têm. Não vão para um local muito forte negativamente se vocês sabem que vocês não vão ter poder mental para sustentar a luz naquele lugar. Não vai, não se relaciona. Vocês precisam ter esse discernimento. Tipo, isso aqui já é demais para mim. Não vou conseguir lidar com isso agora. Eu não vou conseguir impactar positivamente isso e eu vou acabar cedendo à negatividade do ambiente. Então eu não vou. É a mesma coisa, uma pessoa que está se curando do alcoolismo, ela não pode ir para um boteco. Tem que se curar bastante, tem que se trabalhar bastante. Depois de um bom tempo de autotrabalho e de a pessoa estar firme interiormente, aí ela pode até ir, se fizer sentido para ela, voltar para esses ambientes e não beber. Ou mesmo voltar a esses ambientes para ajudar aqueles que também estavam naquela situação que ele estava. Mas antes dele poder fazer isso, ele precisa se afastar. A gente precisa, pessoal, tirar a capinha da vaidade e se afastar. Sabe, a capinha da pessoa santa, tira a auréola, pessoal, da pessoa santa e se afasta. Sabe, tem um pouco de humildade, de reconhecer tá demais para mim, não estou conseguindo lidar com isso. Deus, abençoe essas pessoas, cuide delas por mim, porque nesse momento para mim não está dando. E se afasta. Só que aí, né, a pessoa, não, eu consigo, eu sou capaz, eu vou salvar todo mundo e tal, que não sei o quê. E aí está, na verdade, se afundando junto e se perdendo na própria vaidade. Olha o que a Renata falou aqui, forte. Eu achei que por causa do câncer meus pais fossem me olhar. Quando desabafei sobre depressão, eles falaram que não poderiam fazer nada. Doeu, mas depois entendi. Pois é, o quanto que inconscientemente, às vezes, a gente cocria cada coisa para receber esse afeto, né? Para receber essa atenção. Sinto muito, Renata. Sinto muito. Henrique, adianta escrever o que está sentindo? Yes. É por isso que eu falo para as pessoas me mandarem mensagem. Porque quando ela escreve sobre o que ela está sentindo, ela não está fugindo do que ela está sentindo, ela está elaborando o que ela está sentindo. Por isso que a minha caixinha de mensagens é quase que como é que se fala? O caderninho da terapia da pessoa, né? Quase assim, digamos, né? Então, adianta escrever? Claro que adianta. Adianta tanto que eu falo, me escreve! Mas não faz aquelas outras coisas. Escreve, respira, bota o pé no chão, bota o pé na grama, vai pegar um sol. Mas não foge. Gratidão pela presença. Um beijo. Fiquem na paz. Fiquem com Deus. Que Jesus, Babaji,
que seus mestres, mestras, seus mentores e mentoras espirituais possam estar com vocês nesse momento, irradiando luz, paz. Peço, com muito carinho, que esses seres abençoem a vida de vocês nesse momento. Abençoem vossos antepassados, vossos ancestrais, que possam estar precisando de uma luz. Que vossos lares, vossas famílias também recebam as bênçãos divinas. E que tudo esteja, volte e fique dentro da harmonia divina. Gratidão, gratidão, gratidão. Pessoal, um beijo e até a próxima.